Bom, estamos aí no campeonato cognitivo, iniciantes, campeonato do NEPO, na semana do conhecimento líquido, discutindo conhecimento líquido. E nós estamos aqui com a questão do Manuel. Ele me pergunta, nós poderíamos chamar o conhecimento líquido de conhecimento coletivo e participativo? Sim, eu acho que tem dois aspectos, Manuel. Tem esse lado do colaborativo e participativo, que é a possibilidade que a gente teve a partir do momento que colocou o digital em rede. Mas eu queria chamar a atenção que a gente não pode dizer que a mudança que acontece com o digital, com a internet tudo bem, mas o digital, que é a revolução cognitiva, que começa com a chegada do computador em 1940, é onde que começa a revolução cognitiva, as primeiras etapas dela, a gente tem uma mudança que é uma mudança da maneira que o conhecimento é produzido e circulado. A gente, para circular o conhecimento, a gente circulava o conhecimento a partir do papel impresso, ou do rádio, ou da televisão. E com o computador, a gente começou a circular esse conhecimento através do digital. Qual é a diferença? Mudar alguma coisa do digital, fazer uma alteração num texto, de um disquete que a gente manda, fazer alteração num artigo, em qualquer coisa, se tornou muito mais fácil. E isso tem um impacto na maneira que a gente produz conhecimento, porque torna a maneira de se produzir mais fluida, né? Eu posso... Antigamente, eu já contei essa história, tem um tio meu que escrevia, ele tinha que pensar muito antes de escrever, porque era muito trabalhoso mudar. Hoje você escreve muito rápido. Isso faz uma mudança cultural profunda na maneira da gente pensar o conhecimento, porque eu posso mudar, então eu posso trabalhar de uma maneira mais frouxa, fluida. E ainda mais eu trabalho num blog, por exemplo, centralizado, eu posso colocar as minhas ideias no papel, no blog, e depois alterar essas ideias, né? Então é mais ou menos isso que eu acho que a gente tem aí de possibilidade e de pensamento. Aí você pergunta, segunda questão, o que seria praticar o conhecimento líquido? Não seria a mesma coisa de se praticar todo e qualquer conhecimento e não ficar apenas na teoria? Deixa eu ver se eu entendo a pergunta. O que seria praticar o conhecimento líquido? Não seria a mesma coisa de se praticar todo e qualquer conhecimento e não ficar apenas na teoria? A prática do conhecimento líquido. Não, olha só. A prática, ela reflete um pouco a maneira que a gente tem o conhecimento, né? A maneira que a gente produz o conhecimento. Então, quando a gente vai praticar, qual é a diferença que seria assim? Bom, no momento que eu estou fazendo uma prática, digamos, de um conhecimento mais fechado para um conhecimento mais aberto, que o conhecimento líquido seria ele mais aberto, eu tenho mais diversidade, né? Eu tenho a possibilidade de ter mais diversidade de pensamentos, de discussões, quando eu tenho um ambiente em que eu posso trabalhar com o que a gente está chamando de conhecimento líquido. Vou te dar um exemplo. A gente está no Facebook. Aí você coloca lá um vídeo. Aí se você tivesse visto esse vídeo na televisão há 10 anos, sem internet, você ia ver o vídeo e ia chegar às suas conclusões a partir da sua opinião. Você colocou o vídeo lá, depois 10 amigos seus comentaram, pô, esse vídeo aí, eu acho que é uma montagem. Eu botei um vídeo de surf, um amigo meu falou, pô, isso aí eu acho que é uma montagem. E eu não tinha me tocado que era uma montagem, mas, pô, será que é uma montagem? Aí fiquei olhando o vídeo de novo para ver se era uma montagem. Então, se eu não tivesse conversado com ele, eu ia ficar achando que é uma montagem. Então, o que a gente começa a ter com essa possibilidade de ter uma informação o tempo todo comentada? A gente fica mais crítico com aquela informação e a gente começa a se questionar em relação a essas coisas, né? Então, esta possibilidade é uma possibilidade que a gente tem, né, de trabalhar com os problemas de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais diversa, né? Faz com que a gente tenha uma visão mais complexa das coisas, que é para ir para onde a gente está indo. A gente precisa hoje lidar com a complexidade maior do que a gente lidava antes, porque a vida ficou mais complexa. Então, todo esse conhecimento líquido vai nos fazer trabalhar com essa possibilidade de complexidade.
Aí você pergunta, essa é a segunda. Aí você pergunta, por que você, Nepô, sempre grava os áudios na rua no meio do trânsito? É para exercitar a concentração em qualquer situação ou é para que possamos ter a percepção de algo que ainda não percebi? Bom, essa é uma pergunta legal, né? Que tem a ver com uma discussão. Mas eu vou responder essa, como é um outro assunto, eu vou responder isso em outro áudio. Então, em relação a essas duas questões sobre o conhecimento líquido, a gente zera aqui. Isso aí eu vou responder em outro áudio.